Existe um provérbio chinês que diz que dentro da nossa cabeça existe uma briga diária entre dois lobos. O lobo mau, que é o lobo da ingratidão, do perfeccionismo, da murmura, da reclamação, e o lobo bom, que é o lobo da gratidão, da criatividade, da solução dos problemas, da inteligência emocional. E ele faz uma pergunta no final: qual é o lobo que mais vence a batalha? O lobo que você mais alimenta. E qual é o lobo que você mais tem alimentado na sua jornada? Escreve aqui embaixo para mim, vamos interagir. E é bem interessante também que, dentro do conceito que eu vou trazer para vocês, não é, não é importante apenas saber disso, mas também identificar quem é o nosso maior inimigo e quais armas esse inimigo usa. Como eu falo nas operações especiais, a gente precisa identificar o nosso inimigo. E se eu não sei quem é, existem comportamentos que vão me mostrar. O cara pode estar armado, atirando nos outros. Comportamentos que esse inimigo vai praticar que vai me fazê-lo identificar. Então, eu vou trazer dentro desse conceito de patrulha, dentro desse conceito de sabotadores e o nosso inimigo, e o lado sábio como nosso lado de operações especiais, conceitos da patrulha. Uma patrulha de operações especiais do BOP tem mais ou menos 10 homens, e é com isso que a gente vai trabalhar aqui. E eu vou começar apresentando para você os 9 sabotadores que são comandados pelo nosso crítico interno. Beleza? Deixa eu mudar aqui. Vamos para a sala onde eu tenho mais liberdade de escrever. E eu vou começar colocando aqui o nosso comandante. E eu não vou me importar que o desenho não está saindo perfeito, tá? Ó, esse daqui é o comandante. Ele é o crítico interno. Beleza? Todos nós temos essa crítica interna, como eu já falei. Muitas vezes a gente diz que precisa se criticar para crescer. Isso é falácia, uma mentira. E nós temos outros 9 sabotadores sendo comandado por esse crítico. Vou fazer um desenho aqui. E a partir de hoje a gente vai ter esses inimigos internos como os nossos inimigos. Todos nós, eu já falei e vou repetir, temos todos os sabotadores, uns mais altos, outros mais baixos, e esses sabotadores vão nos conduzir por esses caminhos menos eficientes e de maior desgaste emocional. Ó. Pronto. Essa é a patrulha do nosso inimigo. Quem são os nossos sabotadores? Ó, vou colocar aqui. O primeiro sabotador é o insistente. Beleza? O outro sabotador que a gente tem é o prestativo. Nós temos o... Aí, ó. Opa, fechou aqui, mas a gente volta. Nós temos o crítico como comandante, porque todos nós temos o crítico, e esse crítico se disfarça desses sabotadores. Nós temos o hiper realizador, que quando eu fiz, esse é o meu sabotador interno. Eu tenho o crítico e o meu crítico se disfarça de hiperrealizador. E aí ele faz uma bagunça dentro de mim. Aprendi a combater. E, cara, meu coeficiente de positividade está sempre mais elevado do que antes, tá? Nós temos a vítima. Nós temos o hiperracional.
Nós temos também o hipervigilante. Nós temos o inquieto. Nós temos o controlador. Vou botar aqui. E nós temos o esquivo. Esses são os 9 sabotadores que verdadeiramente sugam nossa energia, levam a gente pelo caminho de maior sacrifício e que verdadeiramente, a partir de agora, você vai aprender a identificar e lidar melhor com isso. Beleza? A partir de agora, a gente vai começar a trabalhar. Eu vou convidar vocês para a próxima aula. Eu já trouxe aqui a patrulha inimiga. Lembrando, ó, nosso crítico interno, que é o comandante, e esses sabotadores foram desenvolvidos na nossa infância, segundo Shijar Chamini, serviam para nos proteger lá de alguma situação que a gente vivia. Ele não é desenvolvido em infâncias ruins, não tem ele não tem a característica de só serviu para pessoas, só desenvolveram pessoas que passaram por uma infância difícil. Não tem nada disso. Todo mundo tem. A minha infância não foi tão difícil assim. Quanto histórias que eu escuto, pelo contrário, foi incrível. E eu tinha um hiperrealizador como o meu sabotador. Nós temos aqui o inquieto, como a gente falou, e nós vamos entender isso mais a fundo agora. Então, vamos aprender a combater essa patrulha. Lembra, a gente está dentro de uma plataforma de liderança extrema. Freitas, o que isso tem a ver comigo? Cara, tudo! Eu vou ver se eu consigo pegar o depoimento de um aluno que chorou na hora que ele fez ele descobriu que era o sabotador dele. Ele tem um depoimento lindo, eu vou colocar aqui. Ele fala que conseguiu se livrar daquilo. E só de ler, você vai aprender a identificar o seu, porque cada sabotador desse que está escrito aí, faz você ter um comportamento e uma maneira de pensar que muitas vezes vai desgastar o seu time e as pessoas que estão em volta de você. Vou dar um exemplo. Imagina um líder que tem um sabotador controlador. O nome desse sabotador ele já diz. Controlador, não delega, quer tudo sobre a rege dele, não consegue demandar. Então, ter um líder com sabotador controlador é péssimo. Da mesma forma, um líder que tem um sabotador vítima, que vai trazer tudo para o pessoal, tudo ele vai achar que é com ele. Beleza? Na próxima aula, eu vou passar, dar uma dissertada sobre cada sabotador, tá? Vou falar um pouquinho de cada sabotador. Vamos lá, vamos para a próxima aula. Avançar.